Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Hoje, dia 25 de abril de 2025. Programa Boletim DX pela nossa rádio DX. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos aquela parte do programa. Hoje vamos ter aí a participação do nosso amigo Arnaldo Sly com o programa Atualidade de X. Em sequência vamos ter várias informações de X e também aquela viagem no tempo para relembrar aquelas grandes broadcasts que existiram e outras que ainda existem aí no dial, certo? Então vamos dar sequência à nossa programação na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, você está na nossa rádio DX. Nossa rádio. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. Porque você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa rádio DX. Melhor programação, porque você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Señoras y señores, por supuesto, todo lo que conocemos nosotros de la vida lo hemos escuchado a través de la radio, como dice Arnaldo Sly, y por eso amamos tanto a la radio y nos encanta hablar de la radio todos los viernes con Arnaldo Sly. Por supuesto, y a veces tenemos esa sensación de venir en cierta forma guionados y a su vez enseguida descarrilar y empezar a desandar otro camino totalmente distinto. Mira, yo estaba pensando, ahora que en el hemisferio sur está avanzando el otoño, que nunca está de más recordarle a la audiencia, recordarte a vos, recordarle a Guillermo, nuestro operador, que esta es una época muy propicia para la escucha de radio. ¿Por qué? Y nunca está de más volver a recordar esto también. Los días son más cortos, por supuesto, las noches son más extensas, y entonces las horas nocturnas siempre son propicias para la escucha de emisoras de larga distancia. La onda media, la onda corta se ven muy beneficiadas, no solamente porque las condiciones de propagación por este momento son bastante aceptables, sino que las condiciones de recepción en esta época del año en el hemisferio sur es especialmente generosa con nosotros. Entonces, por supuesto, nosotros a veces nos circunscribimos a lo que vamos reconociendo desde aquí, desde la Argentina, pero también los amigos de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, ¿por qué no de Perú? De Brasil sobre todo, ¿no? Sobre todo, por supuesto. Porque están más arriba, tienen mejor clima. Exactamente, y tienen la posibilidad de escuchar un sinnúmero de estaciones de radio. De hecho, hay mucha actividad dexista en el Brasil, mucha. ¿Vos me querías preguntar algo? Sí, perdón, no te quería interrumpir. Esto es un diálogo. Pero tratamos, como siempre hacemos, de ser prolijos y lo que hacemos siempre es tratar de dialogar, que es lo que hace más rico este programa. Por eso, bienvenido. ¿Cómo son las ondas de propagación en la costa del Pacífico para Chile? Muy buena pregunta. Si vos te referís a lo que puede venir más allá del otro lado del mundo. Bueno, es una buena pregunta. Mira, el mejor punto de Chile para escuchar radio no es en Chile continental, precisamente, es en el Chile insular. ¿Dónde? Concretamente, en la isla de Pascua. Sí, perfecto. Hay antenas ahí. Hay antenas, hay emisoras de onda media, hay muchas estaciones de frecuencia modulada y siempre hubo mucha actividad de radioaficionados y dexistas. De hecho, yo no pude ir a la isla de Pascua, no pude coordinar por razones laborales básicamente, pero hace algunos años había ido un grupo de argentinos y chilenos a hacer una especie de X-Camp
y habían realizado escuchas realmente fabulosas. Contestando de lleno a tu pregunta, era factible escuchar en amplitud modulada Corea del Sur, Corea del Norte, la República Popular China, la India, tal vez había algunas opciones un poco más complicadas, como podrían ser Myanmar o Nepal, pero escuchar semejantes emisoras desde en onda media realmente es un lujo, sin contar todas las emisoras de la costa oeste de los Estados Unidos y de Ecuador, Bolivia y Perú, Ecuador, Perú y Bolivia, que se pudieron escuchar en esa fenomenal experiencia de DX. En el Chile continental, en el Chile que tenemos más cerca, bueno, mis experiencias fueron en Puerto Montt, en la isla de Chiloé, en la hermosísima Valdivia y también en el norte, en Antofagasta, bueno, arriba tenés el desierto también, por supuesto, ¿no? en Arica. Y realmente fueron excepcionales, pero no, por supuesto, con esta calidad de escuchas que te acabo de destacar. Claro. Aparte, Chile tiene muchas estaciones de amplitud modulada y a veces es difícil encontrar huecos. El Chile continental, por supuesto. Claro, porque así de angostito es Chile, así de angostito es el dial también. Sí, sin lugar a dudas, pero otro lugar que me parece muy interesante es la isla de Juan Fernández, donde se inspiró el autor de Robinson Crusoe. Sí, donde está el faro. Exactamente, y es un lugar que realmente también merecería ser visitado para intentar escuchar emisoras de radio, tal vez, del continente asiático desde allí. Pero bueno, por eso el X tiene, Juan, esa particularidad que lo hace inabarcable. Vos no sabés todo lo que te podés escuchar. Es increíble. Claro. Yo traje hoy una muestra, vamos a ver si llegamos a poder escucharla, de una estación que sintonicé prácticamente de casualidad, de una pequeña localidad que llaman Panambí, en Río Grande do Sul, que no tendría ningún valor diexista comparado con semejantes escuchas como acabamos de decir, si no fuese que se dio prácticamente cuando estaba clareando sobre la ciudad de Buenos Aires, cuando ya las primeras luces de la mañana estaban iluminando la ciudad y cuando todas las emisoras distantes tendían a desaparecer, esta quedó unos segundos más y la pude identificar. Ajá. Es una pequeña emisora que transmite 1320 kHz con tan solo 1 kW desde la ciudad o localidad de Panambí, en el Río Grande do Sul, pero la emisora se llama Radio Sul Brasileira. Traje el audio, veremos si podemos compartirlo, pero lo cierto es que el X es eso, te da siempre la posibilidad de algo más, claro, y de algo nuevo cuando menos te lo esperás. Por eso soy tan entusiasta en promover la práctica del hobby con paciencia, sin que se nos caiga el ánimo porque hoy no escuchamos nada, porque la misma frecuencia que hoy no pudiste sintonizar, aquella emisora que buscaste, mañana probablemente la puedas escuchar o dentro de una semana. Sí, estaba viendo justamente que Panambí queda en el medio de Río Grande do Sul, y es un lugar chico, por lo que el clima ayudó y seguramente deben tener una linda técnica. Por supuesto, exactamente, porque también en la misma frecuencia tenemos una emisora de amplitud modulada, o mejor dicho, tenemos dos emisoras de amplitud modulada. Una que está muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, que transmite desde un salón bailable, y es concretamente desde la localidad de José Paz, o José Cepaz, en el noroeste de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros de aquí, y la otra es LU10 Radio Sul, que transmite también en 1320 kHz. Así que cuando estas señales se entrometen y llegan como Radio Sul Brasileira, realmente merecen destacarse, y son esas inyecciones que nos elevan el ánimo y el entusiasmo por este hobby. Qué lindo, un saludo a toda la gente de Río Grande do Sul. Exactamente, por supuesto. Que mi sangre viene de ahí. Exacto. Y por eso te estás tomando un rico cimarrao, como dirían ellos. Cimarrón. Exactamente. Juan, vos sabés que la semana pasada, cuando hablábamos de la actividad radiofónica en la época del conflicto de las Malvinas, de alguna manera y en forma escueta o con toda la limitación temporal que nos da un programa de radio, nos tuvimos que circunscribir a todo lo que pasó radiofónicamente durante la Guerra de Malvinas. Pero cuando
El 14 de junio cae Puerto Argentino y de alguna manera finaliza el conflicto en lo que se refiere a la fase bélica, porque el conflicto continúa pero en otros ámbitos. Se produjo un hecho que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención y que quería de alguna manera darle un pequeño lugarcito en nuestro programa, destacándolo o recordándolo. Radio Francia Internacional inicia su servicio en español. Vos fíjate, vos siempre hablas de la geopolítica, de los intereses que se generan a partir de determinado momento. Bueno, Francia aprovechó ese momento y la radio pública francesa comenzó a irradiar programas en español y en portugués. Esos programas duraron alrededor de una década y media. Radio Francia siempre fue una emisora respetada, reconocida, pero digamos, tan misteriosamente como salió al aire en onda corta en español, desapareció. Lo que te propongo es escuchar un audio para recordar aquel momento y de alguna manera homenajear y llevar en nuestros oídos a esa queridísima emisora que sonaba de esta manera en nuestro idioma. Desde París, Radio Francia Internacional. Así termina este programa en castellano. Estaremos de nuevo con ustedes a la 1, tiempo universal, por las bandas de 49, 31, 25 y 19 metros. Vamos a difundir ahora un programa en portugués. Muchas gracias. Bueno, esto es un recuerdo sonoro de otras épocas, pero de alguna manera tenía cierta contemporaneidad con el fin del conflicto bélico de Malvinas. Que me encantaría haber estado ahí escuchando cómo transmitían o cómo contaba la RFI ese conflicto, ¿no? Bueno, fue siempre bastante, digamos, con una postura bastante contraria al gobierno militar argentino y de alguna manera... Eurocentrista. Exactamente como tantas estaciones que en aquel momento irradiaban sus programas para América Latina. Y era bastante escuchada, mucho más de lo que pensamos. Yo siempre con esta guía de audios lo que trato es de alguna manera establecer una hoja de ruta y como a veces las sugerencias que podemos brindar son relativas porque hay muchos lugares en las redes, en internet, en donde se puede abrevar para extraer información, prefiero buscar determinadas noticias y darles un determinado contexto. Sí. Tal es el caso de una emisora que hoy está cumpliendo un aniversario, una estación de onda corta, por supuesto, está celebrando 56 jóvenes años y seguramente muy joven, yo soy mayor que ella, y que tiene la particularidad, de ser la tercera estación de onda corta que transmite desde Filipinas. Vos fíjate que no es un dato menor, Filipinas le da mucha cabida, o mucha importancia, mejor dicho, a la onda corta, y Radio Veritas Asia, junto con la Far East Broadcasting Corporation, son las dos emisoras más importantes que tiene Filipinas. La tercera es Radio Filipinas, que es privada. Radio Veritas Asia es una emisora católica y transmite en diferentes bandas y frecuencias de onda corta y en muchos idiomas, especialmente dirigiendo sus programas al sudeste asiático. Te propongo escucharla y conocerla, por supuesto. Vamos con ese audio. This is Radio Veritas Asia, Quezon City, Philippines, now beginning transmission. We broadcast in the 19, 25, and 31 meter bands. From 1000 hours to 1030 hours GMT in Mandarin. From 1030 to 1100 hours GMT. Bueno, muy interesante esta emisora para escucharla y vuelvo a recalcar, 3 emisoras de onda corta en forma simultánea desde un país asiático no es poca cosa. No, tal cual, aí volvemos a... Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí parte do programa Atualidade DX com nosso amigo Arnaldo Sly, que comentou aí sobre a Rádio Veritas Ásia, uma importante emissora lá das Filipinas. Bom, quero trazer para os amigos as seguintes informações já na noite de hoje, no nosso programa Boletim DX, edição de número 194. Para já passar aos amigos
as seguintes informações. A Rádio City, ou Rádio City, estará no ar neste sábado pelo canal 292. Como todo último sábado do mês, a Rádio City, ou City, em inglês, a estação de rádio automotiva, estará no ar no canal 292, Alemanha, nas frequências de 6.070 e 9.670 kHz, das 8 às 9 UTC. Como sempre, os ouvintes poderão desfrutar de uma seleção de músicas cuidadosamente selecionada. Para quem quiser fazer as suas escutas e enviar os relatórios de recepção ou informes de recepção, o e-mail é o seguinte: citymorecars@iahoo.ca, ou seja, citymorecars@yahoo.ca. Em alfabeto fonético: Charlie, Índia, Tango, Yankee, Mike, Oscar, Romeo, Echo, Charlie, Alpha, Romeo, Sierra, @Yankee, Alpha, Hotel, Oscar, Oscar.Charlie, Alpha. Ok? Outra informação que nos chega dos Estados Unidos é em relação à questão sobre a Voz da América. Um juiz federal impediu o governo Trump de desmantelar a Voz da América. Um juiz federal concordou na terça-feira última passada em impedir que o governo desmantele a Voz da América, o serviço de notícias internacional criado pelo Congresso há 83 anos. O juiz distrital dos Estados Unidos, Royce Lamberth, decidiu que o governo exigiu ilegalmente que a Voz da América encerrasse suas operações pela primeira vez desde sua criação durante a Segunda Guerra Mundial. Advogados de funcionários e contratados da Voz da América pediram a um juiz que restaurasse sua capacidade de transmissão ao mesmo nível que estava antes de o presidente Donald Trump tentar cortar seu financiamento. Lambert concordou em grande parte e ordenou que o governo restabelecesse a Voz da América e duas das redes de transmissão independentes operadas pela Agência dos Estados Unidos para a mídia global, a Rádio Free Asia e a Middle East Broadcasting Network, até que os processos fossem resolvidos. Os amigos também podem conferir em apnews.com, ok? Tá aí a informação. Esperamos que seja resolvida o mais breve possível essa questão dessa pendência e que possamos usufruir das transmissões da Voz da América para o mundo e suas demais emissoras correlatas, como citado a Rádio Free Asia, e também queremos aí a Rádio Marti. Certo, amigos? Então ficamos aí no aguardo dos próximos capítulos desta questão. A rede das Forças Armadas reduzirá sua programação de rádio. A American Force Network reduzirá a programação de rádio a partir do 1º de maio para agilizar melhor as operações, anunciou o Departamento de Defesa na última segunda-feira. De acordo com o comunicado à imprensa, a Alpha Foxtrot November Legacy, AFN, Freedom Rock, The Blend e Joy Radio serão removidos. Além disso, podcasts produzidos comercialmente não estarão mais disponíveis no serviço de streaming de áudio da AFN-GO. A rede de rádio manterá seus canais de música, entretenimento e notícias de alta audiência em seu aplicativo AFN-GO. As 24 estações de rádio EGLE da AFN ao redor do mundo continuarão transmitindo conteúdo americano no exterior.
A AFN tem o orgulho de seus 83 anos de serviço às Forças Armadas Americanas no exterior, disse um comunicado. Além de melhorar o moral, a retenção, o recrutamento e a segurança das tropas, a AFN continua a cumprir seu lema: nós trazemos você para casa. O serviço de streaming militar tem mais de 100 mil assinantes no mundo todo. No ano passado, o aplicativo AFN-GO, que inclui vídeo, teve um crescimento de audiência de mais de 30%, com quase 480 mil horas de programação de rádio transmitida em janeiro. O aplicativo da rádio AFN-GO é gratuito. Amigos, algumas reduções, outros ajustes, e assim o rádio vai aí, mesmo com reduções, permanecendo e levando comunicação, informação e entretenimento àqueles que amam as ondas do rádio. E mesmo também aí com os aplicativos sendo disponibilizados através de suas emissoras para o público mundial. Algumas informações que nos chegaram e questionamentos sobre o que são todos esses barulhos estranhos que a OTH vem trazendo à tona. Os sistemas de radar além do horizonte, OTH, representam uma tecnologia avançada para vigilância de longo alcance, permitindo que aeronaves e embarcações sejam detectadas e rastreadas a milhares de quilômetros de distância, aproveitando a ionosfera. No entanto, esses sinais poderosos de banda larga geram sérias interferências no espectro de rádio de alta frequência HF, afetando ouvintes de rádio, radioamadores e usuários científicos ou comerciais legítimos. Os radares OTH, Oscar Tango Hotel, como o famoso radar russo Woodpecker, ou chamado pica-pau, são historicamente responsáveis por ruídos característicos, como pulsos, zumbidos ou chiados, que interrompem as transmissões de ondas curtas. Hoje, sistemas modernos como o australiano Jorn, o russo Container ou o chinês OTHB continuam a produzir interferências semelhantes, embora com tecnologia mais avançada. O artigo detalha o sistema Jorn, escrevendo-o como uma das redes de radar OTH mais sofisticadas, essencial para a defesa e vigilância australiana, e capaz de operar com grande autonomia e alcance, detectando tudo, desde ameaças militares e fenômenos climáticos, e apoiando pesquisas científicas. Os amigos que desejarem mais informações podem acessar o site em medxr.blogspot.com. Só repetindo, medxr.blogspot.com. Em alfabeto fonético, Mike, Echo, Delta, X-Ray, Romeo, Bravo, Lima, Oscar, Golf, Sierra, Papá, Oscar, Tango, Charlie, Oscar, Mike, ok? Então fica aí mais uma dica interessante sobre os radares além do horizonte. Uma informação que nos chegou triste esta semana é que faleceu o Edgar Amilcar Madri, da Rádio Verdade da Guatemala. Ele era proprietário da Rádio Verdade, que transmite em 4.055 kHz desde Chiquimula, Guatemala. Recebemos a triste notícia do seu falecimento através da página do Facebook da emissora Domésticas e Tropicais. Fica aqui o nosso registro, nossos sinceros sentimentos a toda a família do Edgar e a todos os amantes aí das ondas do rádio. Deixamos aqui um grande abraço a todos os familiares e amigos.
Esperamos que com essa perca não deixem de transmitir aí a programação da Rádio Verdade desde a Guatemala pelos 4.055 kHz. Bom, amigos, um artigo interessante que nos chegou é sobre o Sol estar solto. Por que isso? O máximo solar ocorrerá em 2025. O Sol está em seu ponto mais ativo em décadas. Em 2025, nossa estrela atinge o máximo do ciclo solar 25, um evento que ocorre aproximadamente a cada 11 anos. Esse pico na atividade solar é caracterizado por um aumento de manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal EMC, fenômenos que podem ter efeitos significativos na Terra. Das luzes do norte iluminando os céus em lugares inesperados até falhas temporárias no GPS. Este ano promete ser uma montanha-russa. O que ele faz no máximo solar? A cada 11 anos, o Sol passa por um ciclo de calmaria ao caos, e agora estamos no ciclo solar 25, com pico previsto para julho de 2025. Durante o máximo solar, as manchas solares, áreas escuras, onde o campo magnético é superintenso, explodem. Essas manchas causam erupções solares e CMS, que são como explosões de partículas carregadas que viajam para a Terra. Quando colidem com o nosso campo magnético, podem criar espetaculares celestes, espetáculos celestes ou interferir na tecnologia. Em 2024, as auroras já nos surpreenderam em lugares como o México e este ano podem ser ainda mais intensas. Um espetáculo no céu com a aurora boreal. Pense nisso. Luzes verdes, rosas e roxas dançando na noite, mesmo onde você nunca imaginou. O máximo solar faz com que as partículas solares interajam com a atmosfera, criando auroras que se estendem além dos polos. Em 2024, lugares como Flórida e Caribe os viram, e este ano eles podem aparecer ainda com mais intensidade em mais latitudes. Para capturá-los, procure locais escuros, longe das luzes urbanas, e use aplicativos para saber quando procurar. O céu está se tornando mágico. Em 2025 será uma oportunidade única para testemunhar isso. O lado não tão bonito. Essas partículas solares não apenas pintam o céu, eles também podem nos dar dores de cabeça com a tecnologia. Tempestades geomagnéticas, mais comuns durante o máximo solar, afetam satélites, GPS e redes elétricas. Em 2024, tratores nos Estados Unidos perderam sinais de GPS e um satélite britânico ficou fora do serviço por dias. É improvável que haja um apagão total, mas você poderá notar falhas no seu telefone ou na internet. A NASA e a NOAA monitoram constantemente o Sol, enviando alertas para que as empresas tomem precauções. Estamos mais bem preparados do que nunca, mas o Sol sempre nos reserva surpresas. Prepare-se para o máximo solar. Você não precisa se esconder, mas precisa estar preparado. Para ver as auroras, baixe aplicativos como MY Aurora, Forecast e planeje uma escapada, na verdade, noturna. Do lado tecnológico, tenha mapas físicos caso o GPS falhe e carregue uma bateria portátil. Se você trabalha com tecnologia, siga os alertas do spaceweather.com. Manter-se informado é sua melhor arma. O máximo solar é uma oportunidade para se maravilhar, não se preocupar. Porque o ciclo solar
25 é especial. Este ciclo está quebrando expectativas. A NOAA previu cerca de 115 manchas solares, mas especialistas como Scott McIntosh falaram em até 200, e o número provam que eles estão certos. Isso traz tempestades solares mais fortes, como a erupção X 9.0 de 2023, uma das maiores em anos. Além disso, estudar esse ciclo ajuda a NASA em missões como a Artemis, protegendo os astronautas da radiação. O Sol nos desafia e inspira, mostrando o quanto estamos conectados ao cosmos. O máximo solar de 2025 será uma experiência que não esqueceremos tão cedo. Auroras de tirar o fôlego podem colorir suas noites, enquanto alguma falha tecnológica temporária pode fazer você olhar para o céu com admiração. Este ciclo nos convida a nos maravilhar e nos preparar, a nos sentir parte de algo muito maior. O Sol não apenas ilumina, conta histórias, e em 2025 testemunharemos uma das mais vibrantes. Se o GPS falhar, ria e continue olhando para cima. Estamos testemunhando uma estrela inquieta e, neste ano, mais do que nunca, sentiremos o seu pulso. Ok, amigos? Então, muito interessante aí. Fiquemos aí atentos a essas atividades solares constantes. Certo? Bom, mas vamos aqui para os horários e frequências de emissoras que aí atualizaram para o novo período radial A25, que começou no último dia 30 de março e vai até o dia 26 de outubro de 2025. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma português e espanhol, das 2 às 3 UTC, em 7.262 kHz, aliás, 7.260 kHz e 9.870 kHz para Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul. Das 17h30 às 18h30 UTC, em 13.725 kHz para Espanha e Europa. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional, de 1 a 1h30 UTC, em 5.800 kHz para América do Sul. Das 2 às 2h30 UTC, em 5.010 kHz para América Central e Cuba. E, por fim, das 22 às 22h30 UTC, em 15.770 kHz para a Espanha. A Transworld Radio transmite sua programação em idioma português, das 19 às 20 UTC, em 7.410 kHz, de segunda a sexta-feira. Das 19h20 às 20h05 UTC, em 7.410 kHz, aos sábados. E das 19h05 às 25 UTC, em 7.410 kHz, aos domingos. A Rádio Inconfidência, de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português, das 0h às 0h UTC, em 6.010 e 15.190 kHz. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol, de segunda a sexta-feira, das 15 às 23 UTC, em 15.390 kHz para a África Ocidental e o Atlântico Sul, em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. De segunda a sexta-feira, das 15 às 23 UTC, em 17.715 kHz para a América do Sul e em 15.500 kHz para a América do Norte. Aos sábados e domingos, das 14 às 23 UTC, em 17.715 kHz para a América do Sul, em 15.500 kHz para a América do Norte, em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico,
e em 15.390 kHz para a África Ocidental e o Atlântico. A Rádio Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol via aí relay direto do Vietnã, das 18 às 18h30 UTC, em 9.730 e 11.855 kHz, das 21 às 21h30 UTC, em 9.730 e 11.885 kHz. Lembrando também que a Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português em 15.390 kHz, aliás, amigos, só um equívoco, perdão. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 17h30 às 18h UTC em 15.520 kHz de segunda a sexta-feira e das 23 às 23h30 UTC em 17.715 e 15.500 kHz de segunda a sexta-feira. A Rádio 9 de Julho de São Paulo, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.820 kHz, quando não sofre aí forte interferência da Rádio Internacional da China. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Romênia Internacional transmite aí sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 UTC em 13.860 kHz para a Espanha, das 21 às 22 UTC em 15.170 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, de 1 às 2 UTC em 15.170 kHz para a América do Sul e 11.730 kHz para a América Central, das 2 às 3 UTC em 15.130 para a América do Sul e 11.820 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português das 21 às 23 UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Recordo que aos sábados podemos acompanhar o programa Rádio DX, apresentado pelo amigo Danilo Nonato. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 UTC em 15.575 kHz para a América do Sul, aliás, para a América do Norte, das 11 às 12 UTC em 11.795 kHz para a América do Sul e das 17 às 18 UTC em 9.740 kHz. Recordo aos amigos que a KBS deixou de transmitir de 1 às 2 UTC na sua programação habitual em 11.880 kHz. Aí vamos ver se posteriormente ela volte a transmitir também nesse horário, certo? Mas isso não quer dizer que as transmissões para a América do Norte em 15.575 kHz não sejam ouvidas aqui no Brasil, certo, amigos? A WBCQ da World Last Chance transmite sua programação em idioma português nos seguintes horários e frequências: das 7 às 8 UTC em 9.330 kHz, das 22 às 23 e das 23 a 1 UTC em 9.330 kHz. A Rádio Casa transmite sua programação em idioma português nos seguintes horários e frequências: das 0h às 0h UTC em 4.005, 5.900, 8.000 e 9.970 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português em 9.665 kHz. Quero chamar a atenção dos amigos nesta informação. A Rádio Cário informa que está transmitindo sua programação em idioma português
das 22h15 às 23h30 UTC, em 9.830 kHz. Mas há décadas que não conseguimos captar esse sinal, como também informa que transmite em idioma espanhol, mas o sinal é débil demais e não conseguimos ouvir aqui em espanhol. Vários amigos já tentaram, inclusive eles informam que a Rádio Cário transmite em idioma espanhol das 0h45 às 12 UTC em 9.900 kHz. Mas aí, por enquanto, sem sucesso, a captação dessas transmissões da Rádio Cário, tanto em português como em espanhol. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol de 1h30 às 12 UTC em 7.305 kHz e das 11h30 às 11h45 UTC em 21.730 kHz. A Rádio Progresso transmite sua programação em idioma espanhol das 0h30 às 4 UTC em 4.765 kHz. A Rádio Eslováquia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 0h30 a 1 UTC em 5.010 kHz, das 2h30 às 3 UTC em 9.955 kHz e por fim das 6h30 às 7 UTC em 15.770 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional das 2 às 2h30 UTC em 9.955 kHz, das 0h às 0h30 UTC em 5.010 kHz, das 4h30 às 5 UTC em 5.800 kHz e por fim das 11h30 às 12 UTC em 5.010 kHz. A Rádio Havana Cuba transmite sua programação em idioma português das 21 às 22 UTC em 15.230 kHz, das 22h30 às 23 UTC em 7.380, 11.880 e 15.230 kHz. Por fim, também transmite das 23h30 a 0h UTC em 15.730 kHz. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 16 UTC em 12.050 kHz. Lembrando que a Rádio Rebelde ainda transmite em idioma espanhol das 0h às 0h UTC em 5.025 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 18 às 18h30 UTC em 15.565 kHz e das 21 às 21h30 UTC em 11.870 kHz. Lembrando também que a Rádio Voz Alegre transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 4 UTC em 6.180 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 UTC em 7.305 kHz. Bom, amigos, vamos agora fazer aquela viagem no tempo e ouvir aí uma das grandes broadcastings citadas recentemente, inclusive pelo nosso amigo Arnaldo Sly, que é uma das emissoras da Tailândia, a Rádio Tailândia. Então vamos ouvir aí um trechinho do programa de 1964, isso em inglês, da emissora Rádio Tailândia, ok? Você está na nossa Rádio DX, transmitindo via web, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Programa Boletim DX, edição de número 194. Vamos ouvir em sequência, voltamos com mais informações. Programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
This is the overseas broadcasting station of Thailand, operating on the frequency of 11.91 megacycles in the 25-meter band. We've come to the end of our foreign language broadcast for this evening. Until we come on the air again tomorrow, we wish you a very pleasant good night. Good night. ค่ะ ฮัลโหลคุณเก่งครับเบาวิทยุหน่อยได้ไหมครับโอ้โหสายหลุดไปแล้วอ่ะถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าได้มาเห็นหน้า Bom, amigos, ouvimos aí parte da programação da Rádio Tailândia para o Mundo, uma das grandes broadcasters lá da Tailândia, ok? Então, recordando aí o seu jingle, né, de 1964, certo? Aqui quero mandar abraços para os amigos que estão ligadinhos conosco, o Herbley Ramos, aqui também o nosso amigo Marcos André por Caruaru, Pernambuco, PY7176 ASWL, Shortwave Listen, Rádio Escuta, muito boa noite, seja muito bem-vindo, e a todos os amigos que estão ligadinhos aqui pelo aplicativo da nossa Rádio DX por meio do Caster FM. Também aos amigos Emanuel Duarte, lá por New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Também aqui ao nosso amigo Rogério Krieger, lá por Nova Prata, no Rio Grande do Sul, aquele forte abraço. Ao amigo Orton Marcos, lá por Formiga, Minas Gerais. Ao Marcos Álvares Barbosa, lá por Recife, Pernambuco. Também ao nosso amigo Nestor Braga, lá por Jaboatão dos Guararapes, também aqui no Pernambuco. Aqui também o nosso amigo Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui o nosso amigo cadê aqui? Ele mandou a mensagem. Carlos Erdemann, lá por cadê? Já sumiu aqui a cidade. Daqui a pouco eu já confirmo com os amigos. Cadê aqui o nosso outro amigo? O Carlos Severino por Gravatá, Pernambuco. Algernon Dantas por Cajazeiras, na Paraíba. Também aqui o nosso amigo Dino Bloise, lá por Miami, Estados Unidos. Muito boas noites. Ao nosso amigo cadê? Ele mandou a mensagem aqui há alguns instantes. Ao nosso amigo Wesley, lá por Cacoal, Rondônia. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Neuci Remedibidá, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, meu nobre amigo. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Paulo Prates, lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Também aqui o nosso amigo Érico Tavares, por Paudalho, Pernambuco. Ao nosso amigo José Claudino, lá pelo Piauí. Também o nosso amigo William, que é lá da Labre do Piauí. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. A nosso amigo Rubem Guillermo Martinet, desde Rosário, Argentina. Ao nosso amigo Lafayette, lá por Agrestina, Pernambuco. Ao nosso amigo Maurício Tavano, lá por São Paulo. Muito boa noite. Ao amigo Cassiano Alves Macedo, lá por Suzano, São Paulo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Bartolomeu, lá por Hidrolândia, no Ceará. Muito boa noite. Ao nosso amigo
Danilo, aqui por Bezerros, Pernambuco. Ao nosso amigo Luiz Cláudio, lá por Aparecida, São Paulo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Oswaldo Beruto, lá pelo Texas, nos Estados Unidos, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem mais por aqui. Abigail, desde México, muito boas noites. Pedro Sedano, desde Madrid, Espanha. Frederic Atajodi, desde Dakar, no Senegal, muito boas noites. A nosso amigo José Maria, desde Madrid, Espanha. Dário Gabriele, desde Dolo, na Itália, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Rafael Grajeda, desde México. Também Martín Herrera, desde México. Arnaldo Slain, desde Argentina. Acácio Martins, de Santos, São Paulo. Ao Pascoal Francisco Fideli, também desde São Paulo. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Maurício Diex, lá pelo Rio de Janeiro. Paulo Labasti, Pindamonhangaba, São Paulo. Fernando também por São Paulo. Cadê o outro amigo aqui? Ao nosso amigo Danilo Nonato, lá por Ouro Preto, Minas Gerais, muito boa noite. Também ao nosso amigo Walter Soares, lá por cadê aqui? Lá pelo Maranhão, muito boa noite, ó, seja muito bem-vindo. Ao Diogo Furlan, lá por Campinas, São Paulo, muito boa noite. Ao Maurício de Carvalho, desde Rio de Janeiro, muito boa noite. Ao amigo Francisco Jackson, também lá do Rio de Janeiro. Bom, amigos, o Desculpe Sem Fronteiras convida a todos os amigos destistas, radioescutas e radioamadores a participar do 9º encontro de radioamadores e PX de Caruaru. O encontro será realizado no próximo dia 25 de maio de 2025, das 9 às 15 horas, no Centro de Compras Polo Caruaru, localizado na Avenida Projetada Sem Número, às margens da rodovia BR-104, quilômetro 62, na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Sua presença será de primordial importância. No encontro teremos palestras, feirinhas de rádio e equipamentos. Vamos ter também aí sorteio de brindes para todos os amigos. Vamos estar homenageando o rádio amador mais jovem, o rádio amador mais veterano e a maior caravana. Ok? Então já monte seu grupo e venha participar conosco deste grande evento. Informo também a todos que aqueles que desejarem adquirir a camisa, o prazo está chegando ao fim. A data é dia 10 de maio para solicitarem a camisa, ok? Para dar tempo de entregar no período do evento. E os demais amigos que desejarem adquirir por meio aí, por outros estados ou de outros estados do Brasil, podem solicitar aí pelo WhatsApp, através do número 81 99257 1734, que enviamos para todo o Brasil. O valor é R$60 da camisa, mais o frete, ok? Com camisa alusiva ao 9º encontro de radioamadores e PX de Caruaru, que acontecerá próximo dia 25 de abril, aliás, de maio, ou seja, daqui a 30 dias certinho, 25 de abril, 25 de maio, estaremos realizando o 9º encontro de radioamadores e PX de Caruaru, certo? Bom, amigos, vamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Desculpe Sem Fronteiras. Mandando um abraço aqui também ao Hugo Tim Alves, que chegou aí informando. Hugo Tim Alves, muito boa noite, lá por Arapoti, no Paraná. E ao Luiz Gonzaga, lá por Curitiba, no Paraná. A todos, muito bem-vindos, certo? E estamos aí, sempre na ativa. Obrigado aqui ao amigo Luiz Tadeu. Bom ouvi-lo mais uma vez em um ótimo programa. Obrigado, amigo, pela audiência e a todos que estiveram conosco em mais um programa de excelência, de qualidade, de informação. O nosso programa Boletim DX,
produzido pelo DX Clube Sem Fronteira e transmitido aqui pela nossa rádio DX via web, ok? Então, amigos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias, e até o nosso próximo programa. Antônio Avelino, desde Caruaru, Pernambuco, Brasil, para o mundo, pelas ondas da nossa rádio DX, via web e também pelo aplicativo, pelo canal no YouTube e também aí os podcasts pelo Spotify, ok? Então, mais uma vez, boa noite, amigos. Fui! Tá. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Olá, amigos do... Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa rádio DX. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.